Olá, oi gente. Vocês estão me vendo direito? Oi, gente. Agora sim. Tudo bom com vocês? São 8h30, não é isso? Eu vou. Hoje a gente está aqui, então, dia 22 de setembro, e eu tenho uma alegria muito grande hoje de falar sobre um assunto que vocês perguntam enormemente durante esse tempo todo da pandemia. Acho que é um assunto que é muito caro a todo mundo, porque todo mundo sofreu de alguma forma com isso tudo. Alguma coisa, mesmo que você não tenha tido Covid, de alguma forma você foi impactado na sua saúde mental, e quem teve Covid tem questões muito importantes, muito sérias, que podem decorrer da Covid, e a gente precisa entender um pouco mais sobre isso, o que que aconteceu, como que aconteceu, o que que a gente espera disso para o futuro, o que que a gente já sabe sobre essa história toda. Então, para poder falar com vocês de uma forma, como sempre, técnica, direta, transparente, eu vou trazer para vocês aqui duas pessoas que são da minha, da minha total admiração, da minha alegria, obrigada, da minha admiração, da minha felicidade em ter essas pessoas por perto há 20 anos, não é pouco tempo. Então eu vou chamar aqui para vocês, mas antes eu vou ler para vocês as biografias, as mini biografias de cada um deles, que eu conheço tão bem, mas queria que vocês conhecessem um pouco mais. Então, eu vou trazer para vocês aqui para conversar comigo hoje o Dr. Gustavo Bravo. Gustavo é médico psiquiatra, ele é médico, se formou comigo na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, IPUB, da UFRJ, e ele atua na área de transtornos cognitivos e do envelhecimento, transtornos do humor e dependências químicas e comportamentais. E, além dele, eu tenho a doutora Fernanda Carvalho, também minha colega de turma de Universidade Federal do Rio de Janeiro, quer dizer, são duas pessoas que eu conheço há 20 anos, pessoal e profissionalmente, e são absolutamente sensacionais. A Fernanda é neurologista, então, pela UFRJ também, oficial da Força Aérea Brasileira, atua em medicina intensiva e é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Filha, com licença. E aí agora eu vou chamá-los aqui para gente começar esta conversinha. Gustavo, vocês me respondem por aí, que eu sei que vocês estão aí já. Oi, Fê. Olá, boa noite, tá me Ei, ouvindo? Gu. Oi, querida. Olá. Oi, Fê. Oi, Lu. Oi, Gente, Gu. tem 20 anos. Eu É só Gente, achei que isso. você estava exagerando. Quando você falou É, 20 não, anos, eu não tô falei, não. imagina, Luana, 20 anos. Aí eu parei para calcular. 20 anos e A 8 gente não meses. costuma fazer isso, né? Devia ter aprendido já que a gente não faz isso. Aliás, 2020 a gente podia não contar, porque é ano de pandemia, das duas uma, ou a gente não conta ou a gente conta dobrado, porque tem que definir isso ainda, É, que a gente não sabe. Mas, enfim, primeiro eu queria agradecer a vocês, porque você eu não vê como é podia que tá a minha pensar em cara. quaisquer outras pessoas na vida para ter aqui, Posso para ser ter aqui feliz? para conversar sobre isso, para conversar comigo sobre esse assunto. Primeira vez que eu pensei em alguma coisa nesse sentido, além do que a gente vê estritamente dentro da infectologia, eu só podia pensar em vocês dois para falar sobre isso, esclarecer as pessoas, conversar
Primeiro, por serem da minha confiança pessoal e profissional, e segundo, porque eu sei como vocês conversam com as pessoas, e eu acho que isso é a coisa mais importante, responder as perguntas de um jeito que as pessoas consigam entender e saiam daqui com menos dúvidas do que chegaram. Então, eu vou começar pedindo para vocês, na verdade, explicarem de uma maneira muito simples para as pessoas o que é cada uma das especialidades de vocês. Então, por que a gente está fazendo... Aliás, antes de vocês fazerem isso, eu quero explicar uma coisa. Muita gente pediu para fazer live junto com um psicólogo, colocar mais uma pessoa nessa live e colocar um psicólogo. Acho super importante a gente conversar com um psicólogo em algum momento, mas primeiro eu queria explicar para as pessoas que eu quis trazer aqui duas especialidades que pudessem falar das disfunções orgânicas que a Covid causa, quer dizer, a Covid doença causando o que de impacto nesses órgãos que são compreendidos pela especialidade de vocês e trazendo tantas dificuldades, tantos sintomas, tanta coisa complicada. Então, primeiro eu queria esclarecer isso. Mas quero então pedir para vocês contarem para as pessoas o que é a neurologia, o que é a psiquiatria e por que a gente vai falar sobre isso com relação à Covid nesse momento. Então, Fê, você começa explicando sobre a neurologia? Sim, por favor. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Ah, beleza. Então, a neurologia faz parte, é uma das especialidades clínicas, né, da clínica médica, assim como a infectologia. É uma especialidade clínica e a gente trata de doenças do sistema nervoso. Lembrando que sistema nervoso central, né, cérebro e medula, e sistema nervoso periférico, nervos, né, nervos e raízes. Então, a gente faz tratamento clínico dessas doenças, diagnóstico e tratamento. Isso aí. Gu! Eu tô aqui, Para complementar ele, apesar da gente tratar da mesma... do mesmo órgão... Daqui a pouco eu resolvo isso. Eu cuido do hardware. Ele agora vai falar do software. Isso aí. Eu sabia que a Fernanda ia terminar com essa frase, por isso que eu achei ótimo que ela fosse primeiro. Mas eu acho ela super simbólica. Mas ela explica muito bem, né? O que a gente sabe é que o cérebro é um órgão compartilhado entre a psiquiatria e a neurologia, mas a vida mental ela é um tanto mais ampla do que especificamente o funcionamento cerebral. Então, o que tem de interessante as nossas especialidades, são duas grandes especialidades clínicas, compartilham alguns aspectos em comum e tem uma grande área de sobreposição, que é exatamente a necessidade de que a saúde do cérebro esteja preservada para que possa haver saúde mental. Então, acho que esse é um dos pontos centrais do tema que a gente vai tratar aqui hoje, porque a gente vai falar das grandes perturbações que a Covid traz para a saúde do cérebro, em especial do seu tecido mais nobre, das suas células mais sofisticadas, que são os neurônios, e o quanto isso pode impactar tanto as funções neurológicas desse órgão, quanto as funções neuropsiquiátricas desse órgão. Por isso que a gente chama alguns aspectos das manifestações do que o cérebro é capaz de fazer de neuropsiquiátrico, porque existe uma fronteira comum em que o bom funcionamento dos neurônios garante, para além de todas as funções neurológicas de controle do bom funcionamento do corpo, também experiências que vão além disso, além do controle motor. Isso. Fala, Lu. E isso é super importante para você falar, Gu, porque como a Fernanda estava falando, né? Ela cuida de como é que essa máquina funciona na sua estrutura. E aí, o bom funcionamento dessa estrutura, na verdade, pode ser afetado por diversas coisas. Por problemas estruturais em si, né? De dar algum problema nessa estrutura por ela mesma, mas algumas doenças podem causar problemas nessa estrutura que são medidos ou são experimentados pelas pessoas de diversas formas. Então, pode ser uma dor, por exemplo, causada por uma inflamação, uma compressão de um nervo, pode ser uma dor de cabeça, pode ser
no caso, por exemplo, dessa fronteira que você está falando, neuropsiquiátrica, perdão, uma dificuldade, uma ansiedade, por exemplo, ou algum outro quadro que, na verdade, pode nascer de um problema estrutural. Então, era isso que eu queria que as pessoas entendessem, né? Algumas doenças, por exemplo, infecciosas, podem causar problemas estruturais neurológicos, que a Fernanda trata dentro da neurologia, mas que causam complicações, digamos assim, secundárias que podem atingir essa manifestação psiquiátrica, que é isso que o Gustavo está falando. Então, eu acho que essa ideia inicial, eu acho que é super importante. Mas eu queria que vocês falassem também, rapidamente, citassem doenças mais comuns que as especialidades de vocês tratam. Porque às vezes as pessoas confundem o que uma faz e o que a outra faz. Eu citei algumas coisas. Então, Fê, diz para mim o que a neuro faz, que é mais comum que as pessoas veem, e depois, Gu, por favor, complementa. Eu acho que a gente pode pensar desde o nascimento do indivíduo, na neurologia infantil, o desenvolvimento, né, do sistema nervoso central, do controle né, de movimentos, de aquisição da interação com as pessoas, etc., que aí é da parte da neurologia pediátrica, mas dentro da neurologia de adulto, o mais comum, dor de cabeça, né, que costuma ocorrer aí já perto da adolescência, epilepsias, outras áreas também, a doença cerebrovascular, que o pessoal chama de derrame ou AVC, dentro disso também as outras complicações de doenças né, da parte vascular do cérebro, como a parte clínica de aneurismas, etc. E também, a gente falou do início da aquisição das habilidades, aí a gente pode pegar o finalzinho da vida, né? Quando a gente perde essas habilidades, então, as alterações cognitivas, as demências, o cérebro envelhecendo, e também o que a maioria das pessoas não sabe, mas as doenças dos nervos, que não é de dar nervoso, de ficar nervoso, ansioso, mas sim o que conecta o cérebro às partes do corpo, né? Então, as fraquezas, as paralisias, tudo isso também é do neurologista. E também os distúrbios do movimento, por exemplo, doença de Parkinson, né? Esclerose múltipla também é outra. Enfim, tem uma gama enorme. Sim. E na psiquiatria, o que você tem visto mais, o que as pessoas conhecem mais, ou o que elas deveriam saber? Didaticamente, quando eu vou falar sobre a vida mental, né, para todo mundo, assim, para um público mais amplo, eu costumo dividir em 3 aspectos fundamentais da vivência mental de todos nós, que é o cognitivo, que é a parte dos pensamentos e toda a multiplicidade de manifestações que existem aí nesse território, né? Os nossos julgamentos sobre a realidade, aquilo que a gente pensa sobre a gente mesmo, sobre o mundo, sobre o outro, sobre o futuro. As emoções, sentimentos, né? Que são o grande domínio afetivo, aquilo que a gente experimenta que não vem em forma de ideia, não vem em forma de pensamento, mas é um tipo de resposta muito potente, intimamente ligada a todos os aspectos da vida consciente e os comportamentos. Então a gente tem esses 3 grandes domínios, né? Pensamento, sentimento, comportamento, para rimar. Dentro disso, isso abrange uma quantidade enorme de funções para a nossa vida cotidiana e de disfunções. Então, quando existe disfunção em algum desses aspectos, seja na interface entre dessas manifestações com a saúde cerebral em si, né? Porque todas elas estão sediadas ali em alguns territórios específicos, seja, muitas vezes, mais correlacionadas a contextos de vida. E aí essas disfunções podem produzir os quadros que a gente mais vê, que são mais comuns, né? As grandes psicoses, como a esquizofrenia, que é um enorme capítulo da psiquiatria, os transtornos da compreensão e da interação com o mundo, que podem vir desde a deficiência intelectual, passando pelas demências, que são processos degenerativos em que a pessoa perde essa capacidade de conexão. Que já é uma interface muito importante com a neuro, né? Super. E é sempre o capítulo... Todas as minhas maiores áreas de atuação têm muita interface com a neurologia, né? A dependência química de substâncias
são transtornos do controle sobre os impulsos, né? Do grande domínio da vontade aí, que tem tudo a ver com o domínio afetivo e com os comportamentos, né? Além dos muito conhecidos, os transtornos depressivos, a ansiedade em todas as suas apresentações, o transtorno bipolar, e dentro da psiquiatria infantil, uma série de transtornos de desenvolvimento aí, inclusive o famoso transtorno de déficit de atenção, os transtornos do espectro autista, tudo isso está dentro do nosso domínio de atuação. Acho que eu falei quase tudo. É muita coisa, e muita coisa que as pessoas experimentam de uma forma geral, assim, né? Que não é uma questão que está longe do dia a dia das pessoas, do cotidiano. E aí vem a pandemia e eu acho que deixa as coisas ainda mais próximas, né? Porque a gente viu que, pelo menos na experiência que a gente tem pessoal, a gente vê que muitas dessas patologias que vocês estão colocando, muitas dessas doenças aumentaram na sua incidência, tanto pela doença quanto pelas medidas para conter essa pandemia. Então, a gente viu um aumento muito grande, por exemplo, das próprias dores de cabeça, das cefaleias, né, das ansiedades, dos quadros depressivos, problemas no manejo dessas doenças, então problemas, por exemplo, no manejo de demências, ou de Parkinson, né, ou de Alzheimer, algumas coisas que vão dificultando essa vivência. Se já está difícil para quem não tem essas coisas, para quem desenvolveu isso ou tem isso, já convive com isso, a falta, inclusive, de acesso ao sistema de saúde deixou as coisas cada vez mais complicadas, né? Então, eu queria lembrar as pessoas o seguinte: nós temos a noção hoje, né, depois de tanto tempo de investigação da Covid, de que a Covid é uma doença essencialmente inflamatória, né? Ela causa uma inflamação gravíssima no paciente, e essa inflamação, ela não é localizada, ela é uma inflamação que consegue atingir diferentes órgãos, principalmente porque ela atinge os vasos sanguíneos. E aí, ao atingir os vasos sanguíneos, ao causar essas inflamações, ela causa diversas coisas. Então, ela pode causar lesões diretamente nos tecidos, ou ela pode causar lesões que levam a esses tecidos a sofrerem porque o sangue não chega direito, ou porque há uma dificuldade no funcionamento melhor, né, desses órgãos específicos. Então, eu estou lembrando as pessoas a isso, porque isso é o conhecimento que a gente tem nesse tempo todo. Mas tem um outro conhecimento que a gente entende também, e que até tem um artigo recente que saiu sobre isso, que mostra que essa inflamação, esse distúrbio que o vírus causa no organismo, pode levar a uma ativação imunológica completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, existe a possibilidade, aí eu vou lançar aqui depois, se vocês quiserem comentar, vocês comentam, da gente conseguir definir aquilo que a gente entende hoje como Covid longa, quer dizer, tem aquela Covid aguda, aquela coisa que o paciente faz aquele quadro agudo, que pode ser grave ou não, né, ali, mas existem muitas pessoas que evoluem com quadros arrastados, ou que fazem sequelas um tempo depois, e a gente está observando isso conforme o tempo vai passando. E aí essas sequelas, essas coisas podem ser ligadas a uma alteração imunológica. Então, é possível que a Covid em algum momento se defina, nesse longo prazo, como uma doença autoimune. O que é doença autoimune? É quando esse sistema imunológico ele funciona de uma forma desordenada, que ao invés de atacar somente aquilo que não pertence a gente, que não está no nosso corpo, que é estrangeiro, ela passa também a atacar o próprio organismo. E isso também leva a manifestações múltiplas, que inclusive atacam os órgãos e as funções que vocês acabaram de descrever. Então, pensando nisso, eu queria que vocês me falassem o que vocês veem, o que a literatura fala sobre o que é mais comum, o mais comum de alteração na Covid, tanto na psiquiatria quanto na neurologia. O que a gente está vendo mais e como é que a gente está lidando com isso? Gu, quer começar dessa vez? Tá bom, começo. Uma coisa que a gente já estuda há pelo menos aí umas 2 décadas, de forma muito sólida, e que eu acho que a maioria das pessoas conhece pouco, é a psiquiatria molecular, né? Então, já tem aí Conta aí. um bom par de décadas
que alguns especialistas foram se interessando cada vez mais por essa interface, como o funcionamento de certas circuitarias neuronais vai interferir na maneira, no modo como alguns sintomas psiquiátricos se expressam. E a partir daí começou-se a dar um valor cada vez mais importante na minha área, justamente para processos inflamatórios que atingem o sistema nervoso central, que é a sede de todas essas alterações que a gente conversou. E como é que isso está se traduzindo na prática, né, para as pessoas? Como é que está funcionando? Então, cada vez mais, o Rio Grande do Sul é um grande polo de pesquisa nesse campo, né? E a gente entende cada vez melhor como pequenas alterações ali dentro do sistema nervoso central, cada vez a gente entende com mais detalhes como funciona a neurotransmissão, como algumas alterações que não dependem exatamente da neurotransmissão de um neurônio para o outro, mas de como o ambiente daquele neurônio está, qual é o nível de atividade das células que são vizinhas a ele, que trazem nutrição, que trazem fatores de crescimento, fatores de trofismo, né? Que é não só o crescimento, como a preservação da boa saúde daquela célula, o quanto cada um desses sistemas é importante não só para que o cérebro esteja funcionando bem, mas para que essa nossa expressão mais grandiosa, vou dizer, da vida, que é a vida mental, ela esteja em equilíbrio, ela seja estável, a gente perceba subjetivamente essas noções de bem-estar, ou seja, que eu saiba que eu estou me concentrando bem, que eu consigo aprender coisas novas, que eu me sinto gratificado e satisfeito quando existem situações que me proporcionam isso, ou que às vezes eu possa me sentir aborrecido, triste, chateado, mas dentro de uma forma de expressão emocional, né, que é adaptativa, que é tanto apropriado, né, tem uma dimensão ajustada ao contexto de vida em que eu me encontro, e também que me permita estar cada vez melhor, até porque cada uma dessas manifestações tem funções fundamentais, né? A tristeza é um momento em que a gente precisa se recolher, a raiva é uma energia propulsora para que eu me defenda ou para que eu haja de uma forma mais incisiva em algum aspecto. Então, tudo isso tem sido visto hoje em dia também através desse olhar, do olhar do nível molecular, de como as coisas funcionam dentro dos seus detalhes bioquímicos. E a experiência dentro desse período da pandemia, com o Covid, tem proporcionado avanços enormes nessa frente. Cada vez tem se entendido melhor dentro desse quadro específico como a neuroinflamação vai interferir nessas manifestações. O que a gente sabe de consistente que ocorre em maior quantidade, a gente pode entrar em mais detalhes depois dos porquês disso, mas existe sim uma incidência maior de depressão, de ansiedade em especial, e por várias vias a ansiedade pode ocorrer. Também até mesmo documentado existem comportamentos suicidas, aumento de propensão a algumas alterações que podem ser classificadas como psicóticas, assim, alterações perceptivas e de pensamento, dependendo do caso, né, em casos mais extremos, alterações do sono com aumento do número de pesadelos, e tudo isso, assim, em resumo, apesar de haver muitas possíveis vias para explicar, oriundo de uma hiperexcitabilidade, como se todo o sistema nervoso tivesse hiperativado em consequência a essa atividade inflamatória aumentada. Pois é, então isso daí a gente, então assim, só para contextualizar isso talvez e para deixar mais claro para as pessoas
naquela linguagem que, assim, em termos das patologias, das doenças, que elas estão vendo também, né? Eu acho que você falou de uma gama incrível, que a gente está observando isso no consultório, né, nas pessoas, mas elas falam muito isso aqui, principalmente aqui no Instagram, que a gente tem um fluxo maior, né, de informação, mas a gente vê muito isso mesmo. Então, são os transtornos depressivos, né? A depressão, a ansiedade, e isso, importante, é em qualquer faixa etária, né? A gente está vendo isso acontecer também em adolescentes, por exemplo, ou em crianças. Existe uma questão da própria Covid, como eu falei antes, também tem uma questão das medidas todas que foram tomadas, que cobram um preço, né? E aí eu trago aqui a questão das crianças e dos adolescentes, porque eles foram muito penalizados nessa pandemia toda pela questão de afastamento da escola e tudo mais, então isso também cobrou um preço. Mas tem aí síndrome do pânico, né? Tem essas outras disfunções, a questão de memória, a questão de sono. Eu acho que você citou muita coisa que as pessoas também se queixam muito, né? Que é uma preocupação para todo mundo. E aí eu imagino, Fer, que você também vai, né? Você acaba tendo essa interface, como a gente falou, de muitas dessas patologias. Mas o que você também está vendo muito aí nesse sentido? Na verdade, dentro da neurologia, o que mais se vê é um dos sintomas, na verdade, os dois sintomas talvez mais comuns da Covid, de uma forma geral, não só a Covid mais grave, que são a falta de olfação, né, a anosmia, né, a falta de sentir cheiro, e também a cefaleia. E não por acaso... Antes de você continuar, explica para as pessoas por que a falta do olfato, né, perder o olfato, é uma questão neurológica. Porque muita gente acha que isso tem a ver com a narina propriamente dita, o nariz propriamente dito, né? Por que a neurologia entra nessa história? Explica para eles, por favor. Então, para a gente sentir o cheiro, existem terminações nervosas dentro do nariz. Claro que assim, quando você está resfriado, um resfriado comum, seu nariz está todo obstruído e aí você pode realmente não sentir cheiro adequadamente. Mas a falta dessa sensação de cheiro na Covid é completamente diferente. A sensação, tem gente que fica até com uma sensação estranha, não é exatamente não sentir ou sente cheiro esquisito, sente cheiro de gasolina, sente, né, uma coisa que seria uma comida, uma sensação agradável, seria uma sensação de borracha. Então a gente tem, logo acima da cavidade nasal, existe o bulbo olfatório. Então tem aquelas terminaçõezinhas nervosas que chegam ali na nasofaringe, né, ali no teto do lá nariz. onde a gente coloca o suave, o cotonete do exame, lá atrás. Então, e a sensibilidade olfativa é do bulbo olfatório. E a sensibilidade de tato mesmo, de dor e de incômodo, que é o que incomoda a gente, é o nervo trigêmeo. E aí, o que é o nervo trigêmeo que faz essa sensibilidade toda do rosto e ali profunda também? Quando a gente tem um estímulo muito grande dessa parte trigeminal, existe uma interligação entre os dois, e a gente acaba, o que tem se visto na Covid é uma ativação de uma cefaleia muitas vezes parecida com a enxaqueca, uma cefaleia persistente. Às vezes a pessoa nunca teve uma crise de enxaqueca na vida, mas fica com uma cefaleia persistente durante um bom tempo depois da Covid. Não é assim só os 14 dias, às vezes fica um mês, pode ficar até mais tempo. Então, o mecanismo é o mesmo, na verdade. Tem esse mecanismo, né, pelo trigêmeo vascular, que a gente chama, né? O próprio nervo trigêmeo estimulando uma parte que a gente chama de neuroinflamação, inflamação vascular, e também uma sensibilização das meninges. A gente tem... Vocês devem ter ouvido falar, eu sei que é uma coisa muito técnica, falar de enzima conversora da angiotensina, que é o que tem no pulmão, mas enfim, tem na meninge também. Tem nos vasos. Não, só para lembrar que meninge, Fê, só para explicar, meninge é aquela membrana
que recobre o cérebro da gente. É como se fosse esse papel filme que a gente tem na cozinha, que a gente cobre alimento para guardar na geladeira, né? Aquela coisa translúcida, né? Que protege. A gente tem essas membranas protetoras de órgãos em alguns órgãos no corpo. A meninge, que a Fernanda está se referindo, é uma dessas membranas que, no caso que ela está comentando, ela recobre o cérebro. Então, a inflamação também dessa membrana causa esses sintomas que você está colocando, né, Fê? É uma sensibilização, não é exatamente meningite que a gente conhece, que fica Sim. com rigidez de nuca, né? Que pode até chegar a isso, né? Mas não é isso que a gente está falando na maior parte das vezes. Na verdade, praticamente qualquer vírus pode dar isso. Mas uma sensibilização, deixar a meninge mais sensível, e aí, junto uma coisa com a outra, a pessoa pode acabar tendo aí uma cefaleia mais prolongada, né? Isso em qualquer pessoa que tenha Covid. Agora, mais comum de quem teve Covid grave, aí já são outros 500, né? Porque tem toda a complicação neurológica de quem teve uma situação grave de terapia intensiva, tem todos os medicamentos que a gente precisa usar na terapia intensiva para manter a pessoa viva, porque afinal não adianta a gente deixar de usar certos medicamentos, como o bloqueador neuromuscular, porque a pessoa pode ficar fraca depois se ela não sobreviver. Então, ela precisa primeiro sobreviver para depois a gente tentar recolher os cacos e a pessoa ficar boa. A gente faz o mínimo possível, mas dentro de uma Deixa eu até aproveitar o que você tá colocando, Fê, e falar o seguinte. Bom, então esses são sintomas agudos que a gente vê, né? Mas tem outros sintomas agudos, outros sinais e sintomas que a gente percebe aí na Covid aguda que preocupam muito as pessoas. Então, por exemplo, as pessoas ficaram muito aflitas com a questão de vacina e trombose. Vacina e eventos trombóticos que aconteciam principalmente no cérebro, coisa grave e tudo mais. Mas eu já falei aqui 200 vezes, vocês também falam sempre, a literatura toda mostra isso, a prática clínica mostra isso, que esses eventos, né, essas tromboses, principalmente essas de sítios, né, de lugares que não são comuns, elas são muitíssimo mais comuns com a Covid, por conta dessa inflamação, dessa ativação toda que a inflamação causa, do que com a vacina. Né? Então, assim, só para esclarecer as pessoas que isso a gente vê no dia a dia. Fernanda, por exemplo, fez muitos plantões em CTI durante a pandemia, na Fiocruz, no Rio, né, Fê? Na Fiocruz, no Hospital do Cérebro, no Hospital de Cérebro da Leão, enfim, 1000 horas, mais de 1000 horas. Isso, então, em vários lugares, e a gente discutia muito isso conforme as coisas iam acontecendo, a gente conversava muito sobre isso, a gente trocava informações sobre essa história, porque a gente via isso acontecer com muita frequência nesses pacientes, principalmente, é claro, os pacientes graves. Mas eu estou citando esse exemplo, que é do grave, que é o agudo, né? Aquilo que acontece quando a Covid chega, bate nas pessoas e acontece. Mas eu queria fazer 2 perguntas, né, para vocês. A primeira é a seguinte: na verdade, a primeira não é nem uma pergunta, mas é mais uma colocação. A gente costuma considerar o paciente assintomático na Covid quando ele não tem febre, não tem mal-estar, não tem diarreia, não tem anosmia, que é essa perda do olfato e tudo mais. Mas a gente ainda não consegue dizer que esse paciente é completamente assintomático da doença, porque a nossa definição de ser assintomático não leva em consideração muitas das coisas que a gente está conversando aqui. Então, de repente, o paciente fez uma Covid e a única coisa que ele abriu foi uma enxaqueca que ele não tinha, uma dor de cabeça diferente que não tinha aparecido. Ou então ele abre um quadro psiquiátrico um pouco mais florido ou fora do padrão e a gente também não está percebendo isso como Covid aguda, né? Então, eu só queria deixar essa ideia para as pessoas entenderem que a gente ainda aprende muito com a Covid. Talvez isso entre como um dos critérios de se entender a Covid aguda daqui para frente. Mas, conforme você estava falando, Fê, e é por isso que eu estou trazendo isso aqui, você falou assim, a pessoa às vezes abre uma dor de cabeça, uma enxaqueca e isso se prolonga. Então, eu queria perguntar para vocês o que vocês estão vendo que nasce ali nessa Covid aguda ou nesse pós-Covid e que permanece e como é que as coisas mais frequentes, tá? Porque eu sei que a gente tem muita coisa, então a gente acaba falando demais e se perdendo nisso, então eu queria concentrar nas coisas que são mais importantes para as pessoas nesse momento.
Então, eu queria que vocês pensassem nisso, né? Naquilo que vocês estão vendo acontecer e que tem permanecido como essa Covid longa, o chamado brain fog, né? Eu queria que vocês explicassem para as pessoas o que é isso e como é que a gente está lidando com isso. Então, Fê, me conta aí, como é que está funcionando isso aí? Eu tenho ouvido queixas de pessoas, principalmente esse brain fog. Na verdade, a própria pessoa ela fica na dúvida se aquilo dali é real ou não. Mas ela queixa, e geralmente não é tão evidente. Ela consegue trabalhar, mas não trabalha do jeito que trabalhava antes. É como se tivesse uma ressaca meio prolongada, sabe? Aquela sensação de quando você toma um remédio para alergia e fica meio. Só que a gente precisa, para a gente conseguir fazer um diagnóstico disso, a gente precisa de ferramentas muito delicadas, de fazer vários testes de cognição e de habilidades muito sensíveis, que demora várias horas, não é assim só um papo e a gente conseguir fechar. E essa é a dificuldade, na verdade, dos estudos que falam sobre isso. Como é que a gente. Primeiro que a gente não sabia como é que era antes para a gente comparar com depois. Existe essa Sim, que questão. já é difícil. Já é difícil. E segundo, que tem um custo para a gente conseguir manejar isso tudo e diagnosticar com precisão esse brain fog. Vamos só esclarecer um pouco mais para as pessoas, Fê, o que seriam os sintomas desse brain fog? Porque a gente está falando de uma coisa que parece meio. Assim, a gente consegue entender, a gente consegue se relacionar com o que você está falando, mas vamos tentar esclarecer um pouco mais para as pessoas o que é isso. Você falou assim uma coisa que é super interessante. A pessoa funciona, mas é como se ela tivesse meio que numa marcha lenta. Ela faz um esforço maior para as coisas acontecerem. Explica um pouco isso. Isso é memória, isso é aprendizado, isso é retenção, né? É atenção propriamente dita. Aonde que isso está se encaixando? Depois eu Pois vou na querer me verdade é meter uma aí. gama. Não, eu quero que você se meta, mas assim, é uma gama, na verdade, cada pessoa Metas. vai ter uma queixa diferente. Então pode ser atenção, pode ser iniciativa, pode ser memória de curto prazo, tem gente que precisa anotar tudo porque está esquecendo tudo. Pode se meter. Não, porque o que a gente sabe disso, assim, porque a neuropsicologia é uma paixão, né? E tardia, mas E eu vou voltar um passinho, tá? Porque acho que uma coisa que também precisa ficar clara para todo mundo é que a gente tem, dentro desse grande universo de consequências, né, dos prejuízos, os danos que a gente está sofrendo depois de mais, né, de um ano aí e meio dessa pandemia, a gente tem os danos diretos e os indiretos, né? A gente está falando aqui muito mais desses danos diretos. Mas a Luana chegou a pincelar um pouco o quanto todo mundo está sofrendo e o quanto novos casos de depressão e ansiedade estão surgindo em pacientes que foram expostos ao Covid, familiares desses pacientes, cuidadores, equipe multiprofissional de saúde, equipe multiprofissional de assistência social, quanto está todo mundo sobrecarregado e isso está gerando um ônus social imenso, né? Então a gente tem essa série. Mas além, assim, se a gente conseguisse isolar e descontar esses prejuízos indiretos, a gente tem uma série de alterações dessas funções psíquicas superiores, muito sofisticadas, que tem se demonstrado diretamente correlacionada com a infecção pelo vírus e essas consequências inflamatórias sistêmicas, né? Então, isso é um fator adicional e que gera ainda maior preocupação e maior campo de investigação, né? A gente sabe, então, esse brain fog, por exemplo, é uma queixa quase universal das pessoas que eu posso falar como paciente exposto, em que você percebe que depois da fase aguda, quando os problemas iniciais ali de ameaça direta à saúde clínica mais bruta, né? Saúde clínica Aquele periférica, o medo de medo. você morrer naquele momento. Quando isso Isso. acaba, Quando o medo de morrer acaba, você nota que por algumas semanas o seu cérebro não está dando aquela ignição que costumava dar, né? Essa, o que a Fê, né, descreveu ali, a ativação de alguns procedimentos mentais, ela é mais lenta e ela às vezes menos conectada, né? Assim, passar
de uma etapa de uma tarefa para uma etapa consecutiva, organizar o sequenciamento de etapas dessa tarefa para chegar a um resultado de forma mais rápida, o que a gente chama de função executiva, que envolve muitos subprocedimentos aí, mas a É atenção... muito complexa e muito sensível, né? É Muito muita coisa sensível. acontecendo para... Isso é uma coisa que é super interessante, assim. Eu acho que as pessoas normalmente acreditam que essas funções, elas são... Aliás, o que a gente percebe é resultado de uma função direta única. Então, tipo assim, a minha memória é só isso, é lembrar das coisas. Mas memória não é lembrar das coisas só, né? Então, memória é você conseguir perceber o ambiente à sua volta, é você ter atenção a esse ambiente para que você consiga fixar essa memória e recuperar essa memória depois. Então, assim, eu estou falando de uma forma super grosseira, super, né? Bastante superficial, mas é só para entender, né, que cada uma dessas coisas é fruto de um encadeamento de funções. Isso. Então, se uma delas dá um pau qualquer, o resultado final que a gente percebe na vida, no dia a dia, é problemático. Então, por exemplo, aqui, vou falar alguma coisa, vocês me interrompam e comentem, mas, por exemplo, só o estresse que a gente está passando nisso tudo, né, esse confinamento, o isolamento, o distanciamento emocional, o social e emocional que a gente está vivendo, isso tudo já impacta, por exemplo, no nosso padrão de sono, né, que também se reflete na nossa capacidade cognitiva, na nossa capacidade de atenção, e aí uma coisa vai encadeando na outra, e aí a gente talvez chame isso de uma forma mais abrangente desse brain fog, né, desse nevoeiro mental, as coisas todas mais difíceis de acontecerem do que eram antes dessa história toda. É isso? É isso, e tem dois grandes pontos aí. Além de os processos serem encadeados, né, sequencialmente, eles são resultados da integração de áreas muito diferentes do cérebro, que são ativadas ao mesmo tempo para que eu consiga executar aquela tarefa ou vivenciar aquela experiência. Então, quando alguém me pergunta sobre memória ou traz uma queixa de memória, eu falo, mas qual memória? Porque você tem memória visoespacial, você tem memória de episódios que aconteceram na sua vida, você tem a memória semântica das informações que você aprendeu e recolheu e armazenou ao longo de toda a sua vida, mais relacionada a conhecimento, memória procedimental, como fazer coisas do ponto de vista motor, do ponto de vista visoconstrutivo. Então, enfim, é um universo inacabável. São muitas as nuances dessas queixas, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas também têm que entender. Agora, pergunta para vocês, quando a pessoa percebe isso, primeiro que assim, né? A gente só consegue relacionar isso diretamente à Covid também porque a gente viu isso acontecer numa população enorme, né? Não é porque a gente observou isso numa pessoa, uma população inteira está passando por isso e a gente vai coletando essas informações e vai começando a entender. Se as pessoas entendem isso, então, por exemplo, no caso que a Fê citou da dor de cabeça, ou dessa questão de memória, por exemplo, que foi colocada, ou da própria anosmia, da perda do olfato, ou no caso que o Gu está colocando, ou nessa interseção aí de vocês, da memória, dessas habilidades processuais e tudo mais, o que ela faz? Porque acho que essa é a grande angústia. Percebeu que isso está acontecendo, percebeu que isso não está resolvendo, o que ela faz? Ela procura quem? Ela espera o que disso? Isso leva muito tempo, isso não leva, tem que tratar, não tem? A gente sabe que as coisas, obviamente, são diferentes de pessoa para pessoa, mas em linhas gerais, o que essas pessoas precisam fazer na hora que elas percebem esse tipo de situação? Elas precisam ser examinadas, precisam ser ouvidas, a gente precisa entender naquela pessoa o que está sendo afetado, fazer um exame, exame físico também, para a gente ver se não existem outras coisas e outros sinais, ou que a pessoa não tenha percebido, e aí com isso orientar, se a gente vai pedir algum exame complementar. Aliás, uma coisa interessante que, assim, quando começou a ter alguma alteração cerebral, a gente ficava imaginando que a gente ia achar o vírus lá dentro. Não achava. Na verdade, a gente não tem achado o vírus, a gente tem achado
mais inflamação do que vírus, né? O reflexo da existência dele no organismo da gente, né? Exatamente. O que, aliás, Você na acha verdade, mais já o vírus aconteceu, no endotélio vascular do que no tecido nervoso, né? ou que no líquor, por exemplo. Ok. E assim, isso já aconteceu com outras infecções, só que, né, a gente está vivendo uma pandemia, então a gente está vivendo todo mundo tendo isso mais ou menos no mesmo ano, né? Então é diferente de outras doenças infecciosas que possam ter dado um sintoma parecido. Mas há o que se fazer, né? Existe reabilitação neuropsicológica, reabilitação cognitiva, existe reabilitação até para sentir cheiro. Tudo isso tem que ser investigado e Então, tratado. Então, o que eu queria resumir para as pessoas se você está percebendo isso, que você está com essas alterações, ou se você percebe que alguém do seu círculo está passando por isso, eu acho que a primeira coisa a se fazer é procurar um especialista. Gente, é um especialista, tá? Não é qualquer pessoa, isso é super importante. Então, é um neurologista ou é um psiquiatra, a gente está falando das disfunções orgânicas, né? Do que a Covid causa diretamente o impacto dela nesses órgãos ou funções. Então, procurar um especialista. Esse especialista, ele é treinado, como a Fernanda está falando, não só para ouvir você e entender como é que as suas queixas se relacionam com os danos que a doença tem causado, mas também, às vezes, perceber coisas que vocês não perceberam. Por isso a importância da experiência do especialista. Vai lá, ele vai te examinar, ele vai entender e vai conseguir montar esse quebra-cabeça do que está acontecendo com você nesse período. E aí, a outra coisa que é super importante, apesar de não ser uma coisa específica para a COVID, essas manifestações, elas têm terapia, né? A gente tem formas de lidar com essas coisas para, pelo menos, diminuir o impacto dessas coisas na vida das pessoas. Né? Então, tanto por exemplo, de treinar, perdi o olfato, não estou sentindo cheiro nenhum, estou falando da coisa mais comum, né? Não estou sentindo mais cheiro. O que eu faço? Tem treinamento para isso, eu já falei isso algumas vezes, até em perguntas, em caixinhas. Tem treinamento para essas coisas. Eu fiquei com dor de cabeça prolongada, ou estou com problema de memória, ou eu estou extremamente ansioso, ou estou depressivo. Então, essas avaliações, elas são muito importantes para que o seu plano de cuidado referente a essas sequelas, né, a essas questões secundárias à Covid, possam impactar menos a vida das pessoas. Então, eu acho que essa é uma informação super importante. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês, e aí se vocês quiserem complementar, vocês me falam, tá? Mais do que isso, sobre a questão da avaliação, acho que um ponto muito crítico é a avaliação de risco. Né? Isso, às vezes, claro que a busca é sempre pelo bem-estar, pelas possibilidades de reabilitação, mas existem algumas condições que implicam em riscos, especialmente dentro da saúde mental, que a gente observando no dia a dia, de forma leiga, talvez não consiga calcular, não consegue ter uma projeção dos riscos envolvidos, ou às vezes até por não ter acesso ao material que está lá escondidinho, especialmente na subjetividade de um indivíduo que está sofrendo, né? Então, risco de suicídio em especial e o risco de agravamento. Aproveitando que a gente está no Setembro Amarelo, inclusive, né? Essa é uma coisa que a gente tem que estar atento. Às vezes, o que a gente... E aí eu estou me colocando do lado leigo da história, não sou especialista, mas às vezes a gente olha para um quadro e fala assim, não, isso vai passar, isso é só uma tristeza, é só uma coisinha assim. E a gente não tem capacidade de fazer essa mensuração que você está colocando. É só esperar. Então, é super importante o acesso a um diagnóstico correto para que a gente saiba o que fazer nessa situação e proteger de uma forma geral. E o quanto à intervenção precoce, em alguns casos, especialmente as ansiedades secundárias, né, os transtornos ansiosos novos, né? A partir do Covid surge um novo quadro ansioso sintomático, como um transtorno de pânico, ou o que tem sido mais correlacionado até o transtorno de estresse pós-traumático em pacientes que entraram em estado muito grave. Quanto mais cedo a intervenção for feita, melhor é o prognóstico, né? Melhores as chances de restabelecer uma saúde mais plena. Isso é super importante e eu acho que, na verdade, o diagnóstico
correto e precoce, ele te dá mais ferramentas para você lidar com as coisas, né? Então, acho que procurar então um neurologista, um psiquiatra, entender o que está acontecendo é a melhor solução para quem está passando por essa circunstância aí. Duas coisas que eu queria trazer. A primeira é que a gente está falando de alterações da doença. Eu queria perguntar para vocês de uma forma muito direta, sim ou não. A gente observa essas alterações que vocês estão falando relacionadas à vacina? Não. A gente não Não tem nada mensurável nesse sentido, né? A vacina, em termos de consequências negativas, tem uma expressão Pois muito menor. essa é a primeira coisa que eu queria esclarecer para as pessoas. Por quê? Vacina não causa doença, né? A vacina ensina o organismo a se defender. E aí, essa é uma defesa organizada. Não é uma defesa como essa que a gente está vendo da doença, que é uma defesa desorganizada que pode passar a atacar a si mesma em algum momento. Então, até para nos proteger desses quadros prolongados que Fernanda e Gustavo estão descrevendo, a vacina é importante. Então, assim, a vacina não é importante só porque ela evita o seu caso grave, sua hospitalização e o seu óbito, né, nessa fase aguda da doença, mas evitando que você fique doente, né, reduzindo o seu risco de adoecimento e também, obviamente, do adoecimento grave, ela evita essa inflamação toda, ela evita que você atinja esses órgãos e evita que você desenvolva esses quadros todos que a gente está falando. Então, quando as pessoas questionarem vocês assim, vai mais vacina e morreu, não morreu, gente, não é só isso. Né? A Covid é uma coisa muito mais complexa, envolve uma coisa, né, um aprendizado e uma manifestação que são muito mais complexas do que simplesmente uma avaliação de risco agudo, como o pessoal está todo falando aqui. Né? Então, se a pessoa percebe que ela está passando por isso, ou percebe que alguém está passando por isso, ela procura um especialista nessa área. Qual é o especialista? Então, um neurologista ou um psiquiatra, porque essas especialidades também trabalham juntas nisso tudo que a gente está vendo. A segunda coisa, esses sintomas não são novos. Isso é super importante. Nada disso que vocês estão descrevendo é novo. Nossa, é a primeira vez que a gente vê. Não é. Né? Então, a gente tem ferramenta para lidar com essas coisas que vocês estão descrevendo. É possível aliviar o sofrimento das pessoas nisso tudo. Eu queria também, Fer, que você falasse rapidamente sobre a questão de Guillain-Barré, que é uma grande preocupação das pessoas. O que é a síndrome de Guillain-Barré? Que teve muito aí nos sites, nas notícias, e como é que a gente vê isso acontecer tanto com vacina quanto com doença? Me fala aí o que você tem para explicar para as pessoas. A gente vai acabar batendo de novo na mesma tecla de inflamação, né? E é engraçado que no início da pandemia as pessoas falavam, eu tenho que tomar isso para aumentar a imunidade, não sei o que lá para aumentar. Não é assim ou não, e sim uma imunidade para o lado certo, né? Então, assim, síndrome de Guillain-Barré é antiquíssima, né, descrita aí há muito, muito tempo. Eu já cansei de ver Guillain-Barré antes da Covid. Eu esperava, na verdade, ver muito mais do que eu estou vendo. Agora, e assim, a pessoa pode ter Guillain-Barré por uma diarreia, depois de uma diarreia, depois de uma bactéria ou de um vírus. Existe até descrição algum tempo depois de vacinas. Mas a gente não tem visto. Eu acho que o Gustavo caiu. Eu vou tentar colocar ele de volta, mas me fala uma coisa. Explica para as pessoas quais são os sintomas de Guillain-Barré. Sim. O que é isso? O nome científico do Guillain-Barré, que é o nome de pessoas, né, a gente chama de epônimo, é polirradículoneurite. O que é isso? Neurite é dos nervos. Então, a inflamação dos nervos, desde a pontinha dos dedos, geralmente começa dedos dos dois pés, que vai subindo. A pessoa começa com uma alteração de sensibilidade, depois pode ter uma alteração de força, que pode ir subindo, pegando o corpo inteiro e deixando a pessoa dependente até de um respirador. É uma doença imune, é quando a imunidade, em vez de atacar o que deveria, ataca o que não deve. Entende que a parte que recobre os nervos periféricos, a própria imunidade entende que aquela parte, na verdade, é um outro ser e aí ataca aquilo dali. Existe um paralelo também para doenças
de sistema nervoso central, que é um pouco diferente, porque são bainhas diferentes, é como se fosse um fio encapado, né? Ele é uma informação daquele fio, daquele encapamento do fio, né? No sistema nervoso central também pode acontecer, né? Independente de Covid, sempre existiu, né? Uma inflamação, quando a própria imunidade resolve entender que aquela parte do corpo, na verdade, é um ser de fora. Então as pessoas, então você estava explicando, né, que é uma polineurite, né, quer dizer, uma inflamação de múltiplos nervos, aquilo vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que a pessoa sente quando fala inflamação de nervo? Eu vou sentir dor? O que eu sinto? O que acontece comigo para eu perceber que isso está acontecendo? Pode sentir formigamento nos pés, e aí depois o pé caído, a pessoa levanta o pé e o pé está caído, né? Tem que dar. Sabe quando a gente senta em cima do pé e o pé fica formigando? Ele dorme. Dorme, que fica o pé adormecido. Aí quando a gente levanta, a gente tem que levantar o joelho lá em cima, porque senão a gente sai arrastando a ponta do pé. É exatamente isso. O pé fica caído. O Gustavo está lendo alguma coisa que está rindo aí, gente. Eu vou parar com esses comentários, senão não dá certo. Foi o comentário, desculpa. Mas aí, então é essa dormência, né? Essa né? perda de sensibilidade e de movimento, né? De força, na verdade. Não começa exatamente com perda, começa com alteração. Sabe quando começa a voltar o sangue e aí a gente começa a sentir uns choquinhos? Então começa com esses choquinhos, depois pode ficar sem sentir, a perna vai ficando fraca, né? E aí isso vai subindo, né? Vai subindo. Então essa é uma coisa importante para as pessoas. Não é porque você sentiu isso no seu pé que você está com Guillain-Barré, não é isso, ou na sua mão. Ela tem um comportamento que a gente chama de ascendente, quer dizer, ela vai vindo das pontas, né, das extremidades, para o tronco. Então começa aí, por exemplo, nos pés, que eu acho que é o mais comum, e isso vai subindo. E como ela ela causa essas alterações, tanto sensoriais, né, tanto do que a gente sente, quanto de movimentos, ela vai impactando esses membros. Então você vai tendo dificuldade para mexer, e o pé caído, de repente você tem dificuldade para andar, de repente você tem dificuldade, se isso for subindo, você tem dificuldade, pode chegar a ter dificuldade para respirar, porque chega no músculo, que é o diafragma, que, né, pode ser atingido por conta disso também. Então, tô explicando isso para as pessoas, para elas não acharem, que muita gente me perguntou isso. Mas qualquer coisa, como é que eu sei que não é Guillain-Barré, né? Ou como é que eu sei que é Guillain-Barré? Então, essa inflamação que você está colocando, essa progressão, ela é muito importante. Exatamente. Agora, pergunta também rápida, direta, é mais comum aonde? Na doença ou na vacina? Na doença. Na vacina eu não vi nenhuma. Assim, ó, quando a gente fala, é importante você dizer isso porque é o seguinte, quando a gente fala de populações, é claro que a frequência de eventos é maior, então a gente vai saber, e a gente também está procurando coisas, então a gente vai perceber isso com mais frequência. Então alguém vai falar, não, mas eu conheço uma pessoa, ou ouvi falar de alguém na minha cidade. Quer dizer, isso com a frequência da doença, né? Coincidência, com tanta gente ficando doente ao mesmo tempo, e com a gente sabendo disso tudo, prestando atenção, a gente vai ver mais casos. Mas isso não significa que seja comum, pelo contrário, continua sendo uma complicação bastante rara, mas muito mais frequente relacionada à doença, como a gente sempre viu na vida, do que relacionada à vacina, que a gente sempre viu também, mas com muito menos frequência. Então, assim, por que eu estou querendo colocar isso para as pessoas? Para desmistificar um pouco, tirar um pouco do medo. A gente tem que substituir medo por atenção. Né? A gente tem que ficar atento às coisas, mas não com medo, achando que tudo está acontecendo, né? Enfim, que eu sou uma vítima de alguma coisa nesse sentido. Isso precisa ficar claro. A gente tem que lembrar. O que mais? A gente está chegando, eu estou falando pra caramba, né? Fala, Gu. Não, a informação que liberta, né? Assim, quando eu, diante de uma dúvida, eu sei o que observar, eu tenho muito mais segurança diante de qualquer ameaça imaginária ou real. Né? Assim, então, quanto mais eu sei, mais eu consigo decodificar a realidade, saber o que ela significa e agir de acordo, mesmo que seja procurar um médico na dúvida se existe realmente
alguma consequência negativa, né? Mas acho que o segredo aqui de toda a nossa live é a vacina não causa tempestade inflamatória, né? Porque assim, o que a gente, na nossa área, a gente só vê... Não, para que eu vou interromper você. Isso é fundamental, fundamental, porque as pessoas precisam entender que o mecanismo de ensino da vacina ao nosso sistema imunológico é completamente diferente do mecanismo de aprendizado do nosso sistema imunológico quando ele sofre o ataque da doença. São coisas completamente diferentes. E isso é muito importante que as pessoas compreendam. Então, isso que você está colocando o vírus, quando entra no organismo, ele causa uma tempestade inflamatória, um Deus nos acuda que vai atingir tudo que é coisa da gente. Vai ter sintoma na pele, tem sintoma dermatológico, tem problema ocular, tem a perda de olfato e de gustação, pode ter zumbido, problema auditivo, pode ter transtornos psiquiátricos, pode ter diabetes, pode ter hipertensão, pode ter uma pancada de coisa, né? E isso por quê? Porque ela causa essa inflamação toda e aí o nosso sistema imunológico tem que correr para aprender a lidar com isso enquanto está sendo atacado. É completamente diferente da vacina. A vacina, quando chega, ela ensina aquele corpo que está livre de doença a se defender de um único pedacinho minúsculo daquele vírus, que não é capaz de causar essa inflamação, que não é capaz de causar doença. Então, esses mecanismos fazem toda a diferença na hora de experimentar essas complicações, né? Isso é uma então, mensagem... eu só queria falar isso, porque isso é super não, importante. Não, é uma mensagem nessa especial aqui na nossa live, porque, como a Fernanda disse, a gente pouco, embora haja algumas hipóteses, né, de como o vírus pode chegar ao sistema nervoso central, né, via axonal reversa ali, pelo bulbo, pelo nariz, pelo nervo olfatório e tal, mas a gente detecta pouco vírus no sistema nervoso central, né? É raro esse achado, são contraditórios os achados, né? Então, o que a gente sabe é que o cérebro sofre as consequências da tempestade inflamatória, da bomba de citocinas inflamatórias, fator de necrose tumoral, que, voltando ao que eu falei, é o que a psiquiatria molecular estuda desde o início. O que a gente sabe que causa mais dano, especialmente dano persistente e irreversível, no transtorno bipolar, na depressão, na esquizofrenia, é o aumento de atividade inflamatória. Reduz o tamanho do hipocampo, vai prejudicar a memória, reduz conectividade. Então a lição dessa história toda é que a gente precisa evitar a doença. Porque evitar a doença significa evitar essa inflamação que vai causar todas essas dificuldades que vocês dois colocaram aqui. E ainda que as pessoas experimentem isso, elas podem ter auxílio ao procurar um especialista que vai fazer um diagnóstico correto e vai instituir um plano de cuidado para que as coisas se amenizem. Tá certo? É isso. E assim, lembrando que não é porque que não é idoso ou obeso, não tem fator de risco para essas coisas, não está estabelecido. É isso aí, é verdade. É isso. E pode acontecer... Então isso pode acontecer em qualquer pessoa, em qualquer momento, sem um público específico para sofrer sofrer disso. Em qualquer então isso também doença, queria que ficasse também, claro. Né? Em qualquer etapa da doença. A doença é uma roleta russa, no meio ponto. E depois, né? A gente inicialmente achava que tinha mais a ver com a falta de oxigenação, com a hipóxia. A Luana tá nervosa que tá começando o jogo do Flamengo. Mas Não, eu tô preocupada com a hora, porque eu não sei se interrompe a gente. Então, eu não sei. Com também. uma hora. Não sei. Eu também não sei. Então, não, eu só queria. A gente pode repetir isso aqui depois. Tá bom. Não, se o jogo já começou. Mentira. Gente, eu ri porque assim que eu voltei, a mensagem que apareceu primeiro falava assim: ih, o moço caiu, o moço sumiu. O moço sumiu, e aí eu tava tentando aguentar para eu não rir, mas desculpa. Então, gente, eu queria... É muita informação, né? Então, eu até acho que a gente pode dividir isso em algumas coisas, e depois até fazer uma outra e falar sobre algum assunto específico. Mas eu acho que de uma forma geral... eu acho que de uma forma geral... Eu queria que as pessoas entendessem isso. Existe sim relação dessas especialidades com a Covid. A doença em si causa
alterações estruturais, né, nesses órgãos que podem levar a essas perdas ou dificuldades de função. Então, tem essa coisa tanto específica da neurologia quanto dessa interface com a psiquiatria e como isso é importante da gente olhar como um todo o paciente, mas que é evitável com vacina na sua frequência e que tem tratamento se a gente procurar alguém especializado para olhar isso e ajudar a resolver, né? Sim, sim. A gente pode depois fazer alguma coisa específica aí com um ou outro, enfim, para falar sobre dúvidas mais diretas, tá? Perguntas e respostas. Mas de qualquer forma, eu queria agradecer a vocês antes de pedir para vocês se despedirem e comentarem alguma coisa no fim, mas agradecer de novo. Eu caio sempre na mesma ladainha de dizer que vocês são absolutamente sensacionais, que eu tenho um orgulho gigantesco de ser amiga de vocês, e mais do que isso, que eu sou fã dos profissionais que eu acompanhei vocês se tornarem em 20 anos. Então, eu fico toda boba, toda besta, toda bobona mesmo. Mas é isso. Então, Fê, Gu, digam aí o que vocês querem que as pessoas saiam daqui pensando e a gente combina uma outra história dessa aí para frente. Vamos lá. O meu take-home message, né, para pensar em casa, é o seguinte. Eu acho que o Gustavo vai concordar. O cérebro é a coisa mais importante que a gente tem. Se ele não funciona, o resto, a gente não vai valer tanto a pena. Então, assim, é o mais importante que tem. Não é só não morrer. Não é só assim, vamos comemorar os recuperados. Eu não quero me recuperar estando mal da cabeça. Pode continuar. E uma última coisa, até falando nisso que você está comentando, e eu acho que a gente pode programar para falar isso depois, Fê, Igu, é que as pessoas, eu esqueci de comentar isso no meio, as pessoas que já têm um diagnóstico neuropsiquiátrico, elas podem piorar com essa situação toda, né? Então, se você tem um Parkinson, se você tem um Alzheimer, se você tem uma outra demência qualquer, quando você adiciona essa inflamação toda, você pode acelerar a progressão ou dificultar o controle dessa doença, né? Então, não são só coisas novas que podem acontecer. Pode também acontecer das pessoas que já têm isso acabarem com dificuldade nesse sentido. Então, eu não sei porque enfim, eu tinha que falar isso, não queria interromper vocês, mas eu só queria lembrar também as pessoas, porque acho que algumas pessoas me perguntaram isso e eu não queria deixar passar. Tanto que foram considerados vulneráveis e prioritários, né, no esquema de vacinação. Quantos laudos eu não fiz para comprovar tratamento vigente, porque os mesmos mecanismos que fazem surgir sintomas novos agravam sintomas pré-existentes de todo tipo de departamento. Eu ouvia muito, concordando, lógico, com a Fê, que a remoção do pâncreas é incompatível com a vida, mas nada é mais incompatível com a vida como um cérebro que não está funcionando, né? Sobre isso, eu queria dizer que a gente colheu muita informação, sobretudo que envolve, né, esses danos, esses prejuízos à saúde cerebral e mental, né, ao longo desses dias, e eu devo... Terminando agora setembro, ainda dedicado ao suicídio, mas eu devo colocar algumas dessas informações lá no meu perfil. Então, quem quiser acompanha. Isso é uma coisa que eu queria falar para as pessoas também, né? Para elas seguirem vocês aqui no Instagram, que vocês têm colocado, têm divulgado conteúdos, têm feito os vídeos esclarecendo essas coisas para as pessoas, né? Não só de Covid, como de outras dificuldades que as pessoas podem encontrar relacionadas à área. Então, eu vou deixar na descrição dessa live o perfil de vocês para as pessoas seguirem, mas de qualquer forma, vocês querem falar qual é aí o perfil, por favor? O meu é Neurofernanda. @Neurofernanda. O meu @Neurofernanda. Gustavo Bravo Psique. PSIQ de psiquiatra. E Gustavo Bravo Psique. PSIQ. Certo? De psiquiatra, psiquiatria. É isso aí. Gente, obrigada. Eu vou deixar essa live salva. Eu tenho a ligeira impressão de que é uma de algumas que a gente vai acabar fazendo para conversar sobre isso, porque é muito assunto. Então, se vocês quiserem, a gente volta aí e fala sobre isso. Eu queria dizer também que eu vi aqui entre as pessoas que estavam assistindo a Camila Lira, também nossa amiga, né?
pediatra, com uma visão sobre imunologia absolutamente fundamental. Então, eu estou aqui já ao vivo mesmo para falar no laço, para ver se ela não escapa, porque a gente tenta, né, e a pessoa foge, mas vou ver se ela também entra nessa história para falar com a gente, porque tem muita mãe e muito pai que pergunta, e a gente precisa falar, né, principalmente quando a gente está falando de vacinação e o aumento do número de casos em crianças, o que está acontecendo com elas. Então, eu também queria surrupiar aí a Camila para a gente conversar sobre isso de uma forma também que as pessoas entendam. Mas é isso, gente, amo vocês. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Lu, pelo convite, foi maravilhoso. Melhor coisa disso, poder te ver e falar um pouquinho com você. Que saudade. Um beijo. Eu tô com muita saudade de você. Tem que acabar com essa gracinha. Vamos. Beijo, gente. Fê, beijo. Tchau. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada por tudo aí.